Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É um jornal com notícias resumidas para você que acompanha meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, além de eu colocar eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 19 de janeiro de 2021, dia de São Júlio, São Mário, Santa Marta e São Canuto. Olha, a fase da lua é lua nova. Amanhã, dia 20, começa a lua quarto crescente. Estamos no 19º dia do ano, 2021, e na estação do verão brasileiro. Hoje comemora-se o dia de São Canuto, dia do cabeleireiro, dia do passista, dia mundial do terapeuta ocupacional. Bem, temos várias informações, hoje muitas informações importantíssimas, como todos os dias, mas eu vou falar daqui a pouco sobre a campanha anti-Covid. Vamos lá, então. Bem, eu quero dizer que a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, continua em 2% ao ano. Ela é a taxa do governo. 2% ao ano é a menor taxa da história do Brasil. Eu acho que ela deveria refletir mais na economia, né? Beneficiando mais o setor, que é uma taxa baixíssima. 2% ao ano a Selic. E temos também a inflação dos últimos 12 meses, índice medido pelo IBGE, através do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 4,52% em um ano. Tá bom? Então, são algumas informações para você que está assistindo ao Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, outras informações. Início da campanha de imunização anti-coronavírus no Brasil. Aviões da FAB iniciam distribuição de vacinas aos estados. Olha, as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal se preparam. Aliás, isso foi ontem. Se preparavam ontem, na segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, para a vacinação contra o novo coronavírus, a Covid-19, com o uso da vacina Coronavac. A previsão é de que a vacinação comece por volta, ainda ontem, né, poderia começar por volta das 17 horas. Só que eu fechei esse jornal no dia anterior, que foi ontem, então hoje nós estamos já na edição da terça-feira, 19. Creio que já tenha começado ontem. A previsão é de que todos os trabalhos estejam normalizados até a quarta-feira, dia 20, até amanhã, dia 20, né? Porque o Brasil é muito grande. No domingo, os 5 diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovaram o uso emergencial da Coronavac e da vacina da Oxford no país. De acordo com o Ministério da Saúde, estão sendo distribuídos aos estados 6 milhões de doses da vacina Coronavac. Durante a manhã de ontem, aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB, partiram de Guarulhos, São Paulo, em direção a algumas capitais para entregar a vacina. Aviões comerciais também estão sendo utilizados na entrega da vacina. É uma campanha brasileira, uma campanha do nosso país. Vocês que ficam fazendo politicagem sobre isso, pelo amor de Deus, uma campanha do governo federal com todos os estados, com todos os municípios, numa união nacional. Agora é esperar que a população, aos poucos, vá recebendo a vacina de acordo com os grupos prioritários. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, porque eu tenho notícia também do Espírito Santo. Agora tem outra informação da Editoria de Polícia. Homem morto em festa ilegal em Vila Valério, no norte do Espírito Santo. Na localidade de Córrego Beija-Flor, um homem foi baleado e morto num baile clandestino na zona rural. O organizador do evento, segundo a polícia, já havia sido advertido, só que ele disse que seria apenas a comemoração do seu aniversário. Pelo amor de Deus, olha aí, resultou numa morte que poderia ter sido evitada. Tarifas de ônibus aumentam em Linhares. As passagens de ônibus urbanos
do município de Linhares, no norte do Espírito Santo, receberam reajuste de valor, conforme o previsto em contrato com as viações. Foi de menos de 4%, com a principal tarifa passando de R$ 3,40 para R$ 3,50. Pesquisa de preços. Olha, eu compro os meus produtos, faço as minhas compras e pego a nota fiscal, o meu cupom fiscal, faço uma pesquisa antes de comprar em 2 ou 3 supermercados, olha, pego a nota fiscal e passo o preço para vocês aqui. Aí vocês ficam sabendo onde o preço está melhor. Eu comprei, por exemplo, água mineral com gás Cristal ontem, na segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, comprei 1,5 litro de água mineral com gás da marca Cristal. O preço mais barato que eu encontrei foi R$ 2,49. Local, Supermercado Bussolar Limitada. Nome fantasia é Edson Supermercados. Loja 4, fica na Avenida das Nações, 1500, bairro Colatina Velha, no município de Colatina. O telefone é 3722-6212. 0 operadora 27, né? O código da área aqui é 27. Agora vamos falar de famosos, celebridades, do mundo artístico. Vamos falar do mundo artístico porque tem uma notícia muito importante para esta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Estreia hoje, às 21 horas, a nova superprodução da Record TV, a novela Gênesis. Trata-se de mais uma novela baseada na Bíblia Sagrada, que a emissora produz. A peça de dramaturgia começa com a criação do mundo por Deus e o surgimento dos primeiros pais da humanidade, Adão e Eva. Outros livros da Bíblia serão retratados, como a história de Noé e sua família, Abraão e Sara, Isaac, Jacó, a Torre de Babel, José do Egito. Comentando sobre a produção artística, o arqueólogo Rodrigo Silva diz que a Bíblia é exata quanto ao episódio da Arca de Noé, porque às vezes tem filósofos, pensadores que torcem o nariz, e aqui está uma pessoa que é profissional da área de arqueologia, Rodrigo Silva, um arqueólogo. Ele diz que a Bíblia é exata quanto aos episódios da Arca de Noé. Pelas suas pesquisas, a embarcação, a arca, teria sim condições de receber todos os animais que existiam na época e local relatados. Ele ressalta que a novela não serve para substituir o livro religioso, nada disso, mas quer estimular a leitura da Bíblia, que, em suas palavras, é o livro antigo mais bem documentado que existe. As escrituras do Mar Morto, encontradas no século XX, são os mais novos documentos que comprovam os textos bíblicos. A Bíblia narra fatos acontecidos 1500 anos antes de Cristo e 96 anos depois, com uma unidade impressionante. Não há livro igual com essa unidade. Capítulos que também chamarão bastante a atenção dos espectadores são os relacionados à Torre de Babel, pois até a sua construção, o mundo tinha apenas uma língua idiomática. Você sabia disso? Após o erguimento da torre, ninguém mais se entendeu. E hoje, na era da comunicação eletrônica, ninguém continua se entendendo nem mesmo na sua própria família, hein? Puxa vida, que verdade a Bíblia nos traz. A novela terá 7 fases, começando com a criação do mundo e cenas muito belas gravadas no Marrocos. Na época da Revolução Francesa, houve uma tentativa muito forte de se destruir a Bíblia, junto com seus valores. Os intelectuais da época atacaram muito. Inclusive Voltaire foi crítico ferrenho, dizendo que em 100 anos ninguém falaria mais sobre o livro sagrado. Se ele pretendesse ser profeta, seria um fiasco, pois a Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo. Errou feio, Voltaire. Errou feio, meu filho. Foi um pensador, mas errou feio sobre a Bíblia.
né? Na época da Revolução Francesa, hein, que ele fez essa previsão e deu com os burros na água. Pois é. Os intelectuais, esses homens que gostam de falar bonito, né? Pois é. Trata-se de um livro diferenciado, a Bíblia, que leva para as pessoas valores morais, valores humanos. O próprio Isaac Newton, que foi um grande cientista, um inventor cristão, escreveu muitos textos, tendo como base a Bíblia. Isaac Newton respeitava a Bíblia. Faculdades surgiram por causa dos cristãos, assim como os direitos humanos e grandes obras arquitetônicas. Muitas obras de arte têm origem filosófica e espiritual na Bíblia. Vocês sabiam disso? Pois é, tá aí. Então eu estou fazendo essa análise aqui por causa da novela Gênesis, que estreia hoje. Eu recomendo. Mesmo eu sendo católico e a Record é uma emissora de protestantes, de evangélicos, né? Mesmo assim, são nossos irmãos. Os evangélicos são nossos irmãos. Parabéns ao bispo Edir Macedo e seus auxiliares, seus assessores, por mais uma história bíblica. A única novela que eu não gostei, não concordei, e não só eu, mas muitos católicos não concordaram, foi Apocalipse, que a Record fez, mas ela espantou muitos católicos que gostam de ver novelas bíblicas, porque ela não retratou de uma forma muito digna para com os católicos apostólicos romanos. Agora, outra notícia do mundo dos famosos: herdeiros discutem herança de quem é, deixa eu ver aqui, do músico Paulinho do Roupa Nova. Olha, após a morte do cantor Paulinho do Roupa Nova, os herdeiros estão envolvidos nas questões relacionadas ao patrimônio do músico. Uma ex-companheira acionou o advogado para requerer os seus direitos por conta dos 16 anos de convivência. Então, os herdeiros agora estão tratando da herança. Ela preferiu não se posicionar, aguardando decisão da justiça. As informações são do jornalista Alessandro Lobianco, do Rio de Janeiro. Campanha Nacional de Imunização Anti-Covid. Eu já falei uma parte, agora vamos falar mais uma. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou o início da vacinação contra o novo coronavírus para esta semana, já segunda-feira, ontem. Assim que as doses da vacina chegarem ao Espírito Santo, começa. Só que também não pode ser numa afobação, gente. Pelo amor de Deus. Estamos mexendo com seres humanos. Cuidado aí, tem armazenamento, tem temperatura, né, específica, tem segurança para as vacinas. Atenção, gente, não vamos no afobamento, no assodamento, não. Mas que começa, porque o governo federal já liberou as vacinas, a Anvisa já aprovou. Então a previsão é de que a primeira dose da Coronavac fosse aplicada a um profissional de saúde ontem ainda às 17 horas no Hospital Estadual Dr. Jaime dos Santos Neves, referência no tratamento de pacientes da coronavírus, da Covid-19 ou do coronavírus, né? Novo coronavírus. É um dia histórico para todos, estamos acompanhando o carregamento das vacinas nos cargueiros que irão para os estados. Chegando ao Espírito Santo, vamos iniciar imediatamente a imunização dos capixabas, seguindo o Plano Nacional de Imunização, disse o governador. Ele disse que o estado está preparado para iniciar a vacinação imediatamente. E, inclusive, na manhã de ontem, Renato Casagrande participou do ato simbólico de entrega das doses da Coronavac, realizado no Centro de Logística do Ministério da Saúde, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, capital. No evento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que as vacinas chegariam aos estados ainda ontem. Após o ato solene, Casagrande e os demais governadores visitaram a Câmara Fria, onde estavam estocadas parte das vacinas. Em seguida, a comitiva foi até a base aérea, de onde partiam os aviões cargueiros da Força Aérea Brasileira, a FAB,
com as doses do imunizante para os estados. Então, o Espírito Santo está recebendo 101.320 doses da vacina do Instituto Butantan, que serão destinadas aos grupos prioritários de vacinação de acordo com o Plano Nacional de Imunização, o PNI. É um plano elaborado pelo Ministério da Saúde. O uso emergencial é um uso emergencial, vejam bem, da Coronavac, foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O público-alvo dessa primeira etapa de imunização contra a Covid-19 é formado por trabalhadores da saúde de linha de frente no combate à doença, pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, instituições de longa permanência são asilos, casas de acolhida, de abrigo, né? Agora, são instituições que estão registradas, né? Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência também fazem parte dos grupos iniciais, residentes em residências inclusivas e a população indígena vivendo em terras indígenas, em aldeias. Tá bom? Tem um telefone aqui da Assessoria de Comunicação do Governo Estadual, se alguém quiser alguma informação, 0 operadora 27 98895 0843, tá bom? Agora outra notícia, Dom Joaquim Vladimir já não é mais bispo de Colatina. Olha, desde a quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, o bispo Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias já não é mais bispo da Diocese de Colatina. Ele passou a ser administrador apostólico da Diocese Colatinense e tornou-se bispo nomeado da Diocese de Lorena, município do estado de São Paulo. É que foi assinado o documento pelo Papa Francisco nomeando-o para Lorena. A informação é do padre José Valdeci Romão, titular da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, no momento de transmitir as notícias e avisos na celebração eucarística das 19 horas de domingo, na qual eu fui leitor e animador litúrgico. O pároco disse que não sabe quando e nem quem será o novo bispo de Colatina. Lembrando, no entanto, que Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, está sem bispo há 2 anos. Padre Valdeci pediu que os fiéis rezem pela nova missão de Dom Joaquim Vladimir em Lorena e para que seja escolhido quanto antes um novo bispo que irá comandar a diocese colatinense. O sacerdote disse ainda que a missa de despedida de Dom Vladimir está marcada para o dia 31 de julho. Eu pensei que seria agora em fevereiro, mas ele disse textualmente 31 de julho. Enquanto a posse na cidade paulista será bem antes. Aí sim, a posse em Lorena será no dia 13 de fevereiro. O padre Valdeci falou também sobre as obras de revitalização da Catedral de Colatina. Sobre as obras, o pároco informou que continua sendo assentado o piso no interior da igreja. Uma nova promoção para angariar fundos está sendo realizada. Trata-se de uma ação entre amigos, cujo prêmio é uma motocicleta. Procure na paróquia, né? A secretaria paroquial. O telefone é 2102-5010. O valor do bilhete é R$20. Agora vamos às manchetes de capa do jornal A Tribuna, que na segunda-feira circula somente de forma eletrônica. Então ontem eu tenho aqui as manchetes de capa, mas ele só circulou eletronicamente na segunda. Estado recebe 100 mil doses para começar a vacinação. Com a liberação pela Anvisa para uso emergencial de 2 vacinas contra a Covid, primeiro lote da coronavírus, aliás, da Coronavac, será distribuído ontem, né? No estado, 45 mil pessoas vão ser imunizadas e campanha deve ter início até quarta-feira. Nova versão do Pinóquio nos cinemas. No caderno 2 de A Tribuna de ontem, de segunda-feira. Santos afunda o Botafogo na lanterna. Não tenham medo da vacina, diz a enfermeira vacinada em São Paulo. Gabarito corrigido do primeiro dia do Enem. Candidato testa positivo para a Covid e fica sem fazer a prova.
Mais da metade dos alunos falta ao exame. Motorista é morto e 2 passageiros são baleados em ataque em Viana. Vamos a mais notícias ainda falando sobre a Covid-19 e a vacina, gente, porque parabéns aos brasileiros, aos cientistas, aos médicos, ao governo do presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Pazuello, ao governador Renato Casagrande, a todos os médicos, profissionais de saúde, todos vocês, parabéns, gente. Parabéns. Então vamos lá, mais informação, porque é a informação do momento. 100 mil doses para vacina no Espírito Santo. O governo federal, através do Ministério da Saúde, enviou, então, mais de 100 mil doses anti-Covid para o estado do Espírito Santo. Os lotes partiram do Instituto Butantan, no estado de São Paulo, com a presença dos governadores e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Agora, 10 golpes de facão foram dados numa pessoa. Gente, como esse mundo está violento. Quer dizer, violência sempre existiu, mas a grande vitória é de uma violência aqui no Espírito Santo sem comparação. A resenha policial da Grande Vitória continua intensa. Um homem foi comprar entorpecentes às 4 horas da madrugada. Resultado, houve briga corporal, ele levou 10 golpes de facão, meu Deus, e ainda caminhou até uma unidade de pronto atendimento, PA, a fim de receber o serviço médico. E a PM foi recebida com 40 tiros na Serra, também Grande Vitória. No bairro Planalto Serrano, na Serra, uma equipe da Polícia Militar foi recebida com cerca de 40 disparos de arma de fogo. Com a chamada injusta agressão, termo oficial usado pela polícia, foi designado reforço para dar proteção aos agentes da segurança pública. Na chegada dos reforços, houve uma debandada de suspeitos entrando em becos, vielas e casas da comunidade. No entanto, os homens da lei conseguiram prender um foragido da justiça e mais 3 suspeitos de praticar crimes. A ocorrência é da madrugada de ontem, de segunda-feira. Minha Nossa Senhora! Mulher agora no comando do tráfico! Mulher está se especializando em muita coisa, olha aí, comandando o tráfico. Uma mulher foi detida no bairro Santo André, na região da Grande São Pedro, em Vitória, capital do Espírito Santo. A polícia apreendeu entorpecentes e um radiocomunicador. A mulher é suspeita de ser proprietária dos produtos ilegais, ou seja, da droga, do radiocomunicador. Quer dizer, a Polícia Civil vai investigar, mas, em princípio, é isso. Tiros e mais tiros. A comunidade do bairro Aparecida, em Cariacica, ficou assustada no último domingo, dia 17 de janeiro de 2021. Foram disparados muitos tiros na região que é vizinha do bairro Presidente Médici. A polícia militar foi acionada por moradores temerosos. Foi acionada a polícia por moradores. De acordo com informações preliminares, o local é de tráfico intenso de produtos tóxicos, a erva maldita, o entorpecente, o alucinógeno. A polícia foi até o local. É uma imitação do Gil Gomes, nosso grande exemplo de repórter policial. Agora, assassinato em Anchieta, gente. Olha, um homem foi assassinado no município de Anchieta, na região sul do estado do Espírito Santo. Meu Deus, Anchieta é um município tão pacato, hein? O que aconteceu? O anchietense foi encontrado morto dentro do seu carro na garagem da residência. Nossos pêsames à família aí, né? E vamos esperar mais informações nas mídias, em geral, no Espírito Santo, sobre este crime. Motorista de aplicativo assassinado. Meu Deus, mais um assassinato. Nossos pêsames também à família. Um motorista de carro de transporte por aplicativo foi vítima de homicídio
Ele morreu e 2 passageiros do veículo foram baleados. Então havia 2 passageiros nesse carro de aplicativo. Eles foram baleados. Familiares dizem que o motorista não tinha qualquer envolvimento ou ligação com o mundo das drogas. Então, será que esses tiros não teriam sido para os passageiros, né, que ficaram baleados? Ele morava com a mãe, o motorista de aplicativo que morreu morava com a mãe e deixa 3 filhos. O registro é do último fim de semana em Viana, município da Grande Vitória. Falar nisso em motorista de aplicativo, olha, uma média de 1 a 2 motoristas de carros por aplicativos são assaltados diariamente na Grande Vitória, de acordo com a pesquisa do ano passado, que terminou há pouco tempo. Nós estamos apenas aos 19 dias do ano 2021, então a pesquisa está vigendo ainda. Cerca de 18 mil profissionais estão cadastrados atualmente nessa atividade de aplicativos, carros por aplicativo, em todo o território do Espírito Santo. Quem liga para chamar um carro por aplicativo com o intuito de roubar usa perfil falso, segundo informa a Associação dos Motoristas de Aplicativos, a AMAPs. Por isso, é difícil identificá-los. O presidente da entidade de classe cobra mais abordagens dos agentes da segurança pública a fim de dar mais segurança aos motoristas que atuam na área. Então, eles querem, né, abordagens na Grande Vitória. De vez em quando vê um carro de aplicativo, dá uma parada, pergunta se está tudo bem. Pelo menos é o que pede a associação de classe. Furtos de cabos de cobre na capital Espírito Santense. Olha, em Jucutuquara é um bairro que eu gosto muito. Quando eu vou a Vitória, eu gosto de passar por Jucutuquara. Eu vou a pé ainda. Saio do centro, às vezes vou a pé. Ou às vezes saio lá da reta da Penha e vou a pé até Jucutuquara. Eu gosto de andar, de caminhar. Então, mas isso aqui é uma notícia ruim. Vamos esperar que melhore. Furtos de cabos de cobre na capital Espírito Santense. Em Jucutuquara, Vitória, Espírito Santo, moradores e comerciantes reclamam dos furtos que acontecem na região, principalmente no período noturno e na madrugada. Olha o que acontece. Fiação e cabeamento de cobre de um aparelho de ar-condicionado foram levados recentemente de um estabelecimento, deixando dono e clientela no calor. No fim do ano passado, 34 bicicletas foram furtadas numa loja recém-inaugurada. Acho que foi fim do ano passado, se não me engano. A denúncia é do proprietário Bruno Gomes. As vítimas desconfiam que as pessoas que assaltam, os autores dos crimes, sejam usuários de drogas que perambulam pela região. É um problema muito sério, né? Esse problema dos usuários de drogas, dos dependentes que vivem em situação de rua. Atropelamento de motoboy. Um motorista de carro atropelou um motoboy na Grande Vitória no último fim de semana e não prestou socorro. Motociclistas amigos do atropelado seguiram o motorista, fizeram o cerco e obrigaram a parar, chamando a polícia. No exame do etilômetro, popular bafômetro, o índice de álcool no sangue, vamos ver quanto foi aqui? O índice de álcool no sangue foi de 1,19 miligramas, demonstrando que o condutor estava embriagado. O motoboy foi levado para uma unidade hospitalar e as informações preliminares dão conta de que ele pode ter fraturado o fêmur. Quer dizer, ainda bem que ele não morreu, né? Puxa vida! Um ano de tragédia em Iconha. No domingo, último domingo, dia 17 de janeiro de 2021, completou um ano da tragédia da natureza que se abateu sobre o município de Iconha, no sul do Espírito Santo. Foi a grande cheia do rio local que atingiu em alguns pontos o nível de 8 metros, gente. Os efeitos da catástrofe ainda não foram superados por todos os moradores. Foi a maior enchente da história da cidade. Muitas famílias receberam ajuda, como o benefício do cartão reconstrução. Agora, a expectativa é por uma obra de desassoreamento do rio Iconha, a fim de evitar novas consequências maléficas em tempos de chuva. Tempos de chuva que nós estamos vivendo, né? Que em Colatina, nos últimos dias, foram de bastante chuvas, inclusive temporais. Sindibares fornece selo a estabelecimentos. Olha que bacana, né? Uma boa medida para chamar a atenção.
Um selo de certificação está sendo fornecido pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes do Espírito Santo, popular Sindibares, né? Popularmente é conhecido como Sindibares. Esse selo é fornecido aos estabelecimentos que cumprem rigorosamente os protocolos de biossegurança neste tempo de pandemia do novo coronavírus. É uma forma de dar mais segurança aos clientes e às autoridades quanto ao funcionamento de bares e restaurantes capixabas. Pelo menos 300 estabelecimentos já aderiram ao selo. Olha, bastante. 300 estabelecimentos. As normas do bom funcionamento, entre outras coisas, versam sobre a disponibilização do álcool em gel para os fregueses, além de espaços mais arejados e a orientação sobre o uso de máscaras faciais. Então, senhores donos de restaurantes e bares, né, olha aí, as orientações, né, espaços mais arejados, sempre fornecendo álcool em gel, o distanciamento social das mesas, das cadeiras e tal, é importante. Espírito Santo receberá 100 mil doses de vacina anti-Covid, eu já falei, né? Eu acho que já falei até bastante, mas é porque é o assunto do momento. Deixa eu ver aqui alguns assuntos locais dos municípios. Em Aracruz, na região norte do Espírito Santo, é um município vizinho daqui de onde eu falo de Colatina, cidade com 123.400 habitantes, segundo o censo 2020 do IBGE. Então, em Aracruz, entre os primeiros cidadãos a receber a vacinação, estão cerca de 2.800 indígenas, dos 4.000 que existem nas 12 aldeias locais. Serão vacinados também, nesse primeiro momento, os profissionais de saúde, idosos de casas de acolhimento e abrigo e maiores de 75 anos de idade. A primeira dose está marcada para quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, em Aracruz, e a segunda dose daqui a 4 semanas. Na Serra tem informação também. Na Serra Grande Vitória, o prefeito Sérgio Vidigal informou que há 38 postos prontos para iniciar a imunização. Serão beneficiadas pessoas com mais de 60 anos. Olha, na Serra, mais de 60 anos já estão sendo beneficiadas, que residem em asilos, além de profissionais de saúde maiores de 75 anos de idade. Não existe o grupo classificado de indígenas na Serra. Em Vila Velha, também na região metropolitana do Espírito Santo, as câmaras frias estão prontas para o armazenamento dos medicamentos e a vacinação seguirá um agendamento online. Então, em Vila Velha, será feito um agendamento online e as câmaras têm que ficar prontas para deixar a vacina na temperatura certa. Então, o agendamento online, você tem que ligar para a prefeitura. O telefone da ouvidoria de Vila Velha, da prefeitura, é 162. 162. Tem aqui o telefone da Câmara, da ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores também, 0800 28 35 741. 0800 28 35 741. A ouvidoria da Câmara, né? E de Vila Velha, da prefeitura, ouvidoria da prefeitura, 162. Enem transcorreu de forma tranquila. Vamos falar um pouquinho do Enem, que foi no domingo, né? Vamos dar um relato aqui simplificado. Salvo alguns poucos retardatários, o primeiro domingo do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, no estado do Espírito Santo, transcorreu de forma satisfatória. Cerca de 104 mil estudantes capixabas se inscreveram para as provas, principalmente de olho num curso superior de atrativa área profissional. Em entrevista, os participantes não escondiam a ansiedade, o nervosismo diante da realização dos testes que podem levá-los, por exemplo, ao curso de medicina, um dos mais sonhados pelos jovens. Eu vi muitos jovens falando, olha, eu faço o Enem porque eu quero fazer medicina. Como é procurado, né, esse curso de medicina? E hoje nós vemos a importância dele, né, nessa pandemia. Mesmo com a abstenção alta, houve uma grande abstenção, porque estamos vivendo uma situação de moléstia internacional, né, da peste internacional, então houve uma grande abstenção. Mas mesmo assim o Enem foi um sucesso, numa situação de calamidade internacional. E foi necessário para não atrasar. Olha, gente, tem que colocar isso na cabeça dos senhores, até pessoas estudadas.
foi necessário para não atrasar ainda mais a vida dos estudantes que querem seguir seus cursos e progredir na vida. Cuidados especiais foram tomados para manter os protocolos de biossegurança e uma mulher, olha que exemplo, uma mulher de 58 anos de idade fez pela segunda vez a prova do Enem, mostrando entusiasmo e esclarecimento. Só no estado do Amazonas e 2 cidades de Rondônia houve o adiamento dos testes. Notícias sobre meio ambiente agora, será que eu tenho tempo? Liberados recursos para projetos de educação ambiental. O Ministério do Meio Ambiente, olha, liberou mais de R$1.700.000 em recursos para projetos de educação ambiental no estado do Acre, no norte do país, e no município de Santos, no estado de São Paulo. O objetivo das ações é oferecer capacitação em legislação ambiental junto a produtores rurais, bem como informar a população sobre a destinação correta do lixo. No Acre, técnicos e gestores municipais receberão treinamento para fortalecer o cumprimento das normas ambientais básicas e melhorar o atendimento e orientação aos produtores rurais. O projeto contribuirá para o desenvolvimento econômico das comunidades rurais do estado nortista que dependem de recursos e serviços florestais para gerar emprego e renda na região. No município de Santos, o projeto contempla oficinas e material pedagógico com o objetivo de sensibilizar as comunidades locais para o reaproveitamento de resíduos recicláveis. Eu sou a favor dos 3 R's, reciclar, reduzir, né? E tem 3 R's, eu esqueci qual o outro R, mas um é reciclar, o outro é reduzir, né? E reaproveitar. Reciclar, reduzir e reaproveitar. Os 3 R's são importantes. Parabéns ao Ministério do Meio Ambiente aí por destinar essa verba para Santos e estado do Acre. E os outros municípios procurem ver. Lá procurem apresentar projetos. Lá no Ministério do Meio Ambiente tem projetos que podem beneficiar os municípios, os estados. Vamos apresentar, preparar esses projetos. Pavimentação em via pública colatinense. Olha, equipes de obras, vamos ver aqui, pavimentação de via pública colatinense, é uma notícia importante, porque vai cuidar da via pública de uma comunidade. Uma antiga reclamação dos moradores do bairro Carlos Germano Nauma foi atendida pela Secretaria Municipal de Obras. A recuperação do calçamento da rua Williams Cunha, né? Então, isso veio trazer mais segurança para os pedestres e carros que trafegam pela região. Outra informação importante, o vice-prefeito de Colatina, Rogério Rezende, ele visitou unidades de saúde para conferir de perto a realidade dos profissionais da saúde do município. O vice-prefeito Rogério Rezende passou nos últimos dias visitando unidades de atendimento de saúde em Colatina. É importante, porque agora nós temos a vacinação aí contra a Covid, é importante estar ligado nesse setor. Rogério, que é médico e está liderando o Comitê de Combate à Covid-19, junto com a Secretaria de Saúde, ouviu dos servidores sugestões e críticas construtivas para que o trabalho seja aprimorado. Então, isso é importante, hein? Críticas construtivas, não derrotistas. Acolhidos em casa de repouso. Olha essa informação importante. A equipe do Sanear passou a semana trabalhando, semana passada, no caso, né? Trabalhando em uma grande ação de limpeza na Casa de Repouso Gonçalves, localizada no bairro Martinelli, em Colatina. O local, que abriga idosos que sofreram algum tipo de violência, violação dos direitos ou negligência das famílias, ficou repaginado depois do belo trabalho dos servidores da autarquia, visando levar mais qualidade de vida e bem-estar para todos. Deixa eu ver, não sei, eu acho que eu não tenho mais tempo, né? Eu acho que eu não tenho mais tempo, gente, porque negócio de internet a gente tem que controlar aqui. Vamos chegando ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, desta terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acompanham o Web Jornal do Paulo Maciel aqui dos meus
endereços eletrônicos. Shalom! A paz!